todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Hoje, irmãos, a nossa última lição da Escola Bíblica Dominical, desta revista do terceiro trimestre, onde nós estudamos sobre a igreja em Jerusalém, que falou sobre doutrina, comunhão e fé, base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a você que conseguiu com êxito concluir toda esta revista. Nós aprendemos bastantes coisas dela, irmãos, e eu creio que servirá de lição para toda a nossa vida. Amém? E hoje a lição 13, a Assembleia de Jerusalém. E para esta aula eu gostaria de convidar aqui à frente o presbítero Ricardo, que vai estar ministrando esta aula aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Esteja atento para aquilo que o Senhor vai estar falando conosco. Glória a Jesus. Estão todos na paz do Senhor? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir então essa revista, lição de número 13. Louvado seja o Senhor. Assembleia de Jerusalém. Como o presbítero Amarildo estava falando, nesse trimestre foi estudado muito sobre a igreja em Jerusalém, como ela sendo um modelo, e ela é até os dias de hoje, será assim até a vinda do Senhor Jesus, como um modelo, né, para todas as igrejas, para entendermos que assim como o Senhor ele veio, iniciou ali a obra, né, e a igreja assim dita, no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, o Senhor ainda hoje ela vem transformando, tratando, ensinando. Ao longo desse trimestre a gente veio vendo, né, observando o crescimento da igreja. Tanto não foi assim de uma forma expansiva, de forma impactante somente, mas ela foi se moldando, foi se tratando, foi se acertando, foram aparecendo as suas dificuldades, as perseguições apareceram, as mentiras apareceram, muitas vezes eles tiveram conflitos, tiveram que tomar decisões, e assim não diferente a igreja atual, a igreja de Jesus Cristo ainda passa pelas mesmas dificuldades. Precisamos a cada dia aprender a lidar com o contemporâneo, com os dias de hoje, aprendermos a lidar com a cultura, com o local, com a posição geográfica, onde uma congregação está, com a situação política da região, para que a igreja não perca foco nem se desanime, mas antes a cada dia aprenda a lidar com a situação e avance pregando, anunciando o Evangelho do Senhor. Vimos a igreja, né, sendo o mesmo, depois do martírio de Estevão, a igreja teve que meio que fugir de Jerusalém, mas foi de certa forma a gente olhando, né, como que a perseguição ia para cima dos cristãos, da mesma forma foi um impulsionamento para a igreja sair do território judaico, e assim ela na simplicidade, porque assim foi, os irmãos começaram a ir para outras regiões, ainda que com aquele temor das perseguições, não perderam o entusiasmo, não perderam a disposição, continuaram pregando. E Antioquia ali a gente vê, né, eles sendo chamados primeiramente, né, a primeira vez que eles são chamados de cristãos, e assim dali também, né, de Antioquia, né, que foi uma igreja que se formou de casa em casa, entre irmãos simples. Acho que o presbítero Simar estava falando sobre isso, né, que era um local assim, era entre irmãos, não tinha assim uma estrutura, nem se tinha ideia, nem se tinha história sobre dessa forma, desse formato como congregação. Mas eles, na simplicidade, na fé em Cristo, nem mesmo se tinha a compilação da Bíblia, só tinha-se ainda o testemunho dos apóstolos,
dos discípulos, e assim a fé era transmitida e pregada uns aos outros. Eles caminhavam em meio às perseguições, em meio a um povo que era, hostil, de certa forma, para eles. Eles avançaram. Dali de Antioquia, no capítulo 13, a gente vai ver a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo sendo enviado. Ele vai para a região ali de Chipre, que é uma ilha, depois ele vai para a região da Ásia Menor, vai fazer todo ali o caminhar dele, pregando na primeira viagem missionária. Ele retorna, né, para Antioquia, e aí a gente vai tendo ali a lição de hoje, e a gente, dentro do contexto daquilo que a gente vai ser falado no dia de hoje. Amém? Então o texto áureo diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos capítulo 15, versículo 28. E a verdade prática diz, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A gente tem o texto que o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Essa é uma declaração que o apóstolo Paulo vai escrever, vai anunciar para Timóteo. Só que ela traz essa verdade, a igreja do Deus vivo, que é coluna e firmeza da verdade. Ela traz isso como uma referência, ou seja, para a humanidade, que é o local onde se prega a palavra, onde se ministra a verdade. É a agência de Deus na terra, anunciando o Evangelho do Senhor. Então, quando a gente entendemos essa verdade, vemos que ela não é só um grupo de pessoas reunido. Não é somente um grupo de pessoas que se juntam, porque eu gosto do Fernando, eu vou ir na casa dele, a gente é a igreja. Não é porque gosta, mas a igreja ela é formada de pessoas que tiveram uma história diferente, que tiveram ensinamentos diferentes, que tiveram tantas e tantas experiências diferentes, pensamentos e formas de pensar diferentes. Hoje em dia, eu digo que hoje em dia isso é no geral, em todas as igrejas, em todas as denominações, não se tem mais como 100 anos atrás, em que a igreja praticamente era formada de irmãos que foram convertidos. Todos eles foram convertidos naquela congregação, porque só tinha naquela região, naquela cidade, só aquele povo. Hoje em dia nós somos todos formados, as igrejas as congregações são todas formadas de pessoas que tiveram de alguma forma algum tipo de conhecimento, algum tipo de ensinamento, ou participaram de alguma congregação, às vezes de denominações diferentes e de linhas e vertentes teológicas que divergem. E não há problema. Por quê? Porque tem coisas que são assuntos primordiais, assuntos que são incontestáveis, que são os princípios, as bases do Evangelho, da salvação em Jesus Cristo, e isso são bases que não se negociam, que não se tem, por mais que a pessoa diga assim, eu vim dessa ou daquela denominação, de A ou de B, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. E, bom, se vier de alguma outra linha, de alguma outra forma, não é salvação, ela vai ter qualquer outro tipo de entendimento, ou seja, um legalismo, ou de alguma forma um misticismo envolvido, mas não é salvação. Ela é alguma forma de acomodar a pessoa àquilo que ela deseja, e assim ela se sente confortável com aquela filosofia, ela simplesmente é levada a acreditar nisso, sendo que não se tem nem base, nem história, nem entendimento algum. A maioria acaba sendo só eu achei interessante o que ele fala. Tal cidadão, mas ele morreu tantos anos atrás, era assim,
Não, mas o que ele falou é interessante e eu acho que eu posso. Então é só uma filosofia que massageia o ego. A igreja não trabalha dessa forma. A igreja trabalha com verdade, com princípios. A igreja ela trabalha com o direcionamento do Espírito Santo e da Palavra de Deus. E nós temos na parte da teologia, tem duas matérias, que uma é a eclesiologia e a outra é a administração eclesiástica. A parte da eclesiologia, ela fala da história da igreja, da origem da igreja, do formato da igreja, como que foi, tudo isso mostra assim, como que foi, o que é o Espírito Santo movendo a igreja, toda a parte de salvação, ela é uma área que, assim, eu acredito que todos nós precisamos atentar para entendermos, compreendermos como que é a igreja em si como organismo. E a administração eclesiástica fala da parte, que nem o que está na verdade prática, da parte organizacional, a separação de obreiros, a parte financeira, a estrutura da igreja, sobre como que ela vai se desempenhar o seu papel geopolítico na região onde ela está. Tudo isso fala sobre a parte da administração eclesiástica. Tudo isso são duas áreas, como é dito aqui, o organismo, o corpo da igreja, nós que somos formados do organismo vivo, só que todos nós precisamos de uma estrutura para dar crescimento. Se tivermos somente a parte do organismo, do relacionamento entre pessoas, como eu estava dizendo, somos vertentes diferentes, temos pessoas de muitas formas diferentes. E ela caminha, de uma certa forma, um período, mas vai chegar um ponto que haverá as dificuldades e ninguém sabe como resolvê-las e ela se sucumbe ou ela simplesmente não se tem mais princípios ou parâmetros, ela vai simplesmente se juntar e ficar se juntando como, assim, se dizendo como igreja, mas ninguém tem definição de nada. Já por outro lado, quando se temos só a parte organizacional, somente de uma forma rígida, sem termos ali, não, preciso ser a estrutura assim, 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 e não, assim, independente, não avaliando o contexto das pessoas, a gente tem só uma instituição que frisa ali a sua fama, o seu posicionamento. Isso também é um problema, porque ainda que a estrutura seja tão bonita, tão apresentável em mídia, né, por si ela está morta, ela não tem avanço, não tem coração, não tem disposição. Quando a gente vê a carta a Éfeso em Apocalipse, já estamos lá, Nicodimo, uns meninos que eu não conheço. Qual é o nome das meninas? André e Regiane. Deus abençoe a senhora, Ricardo, Eva Maria. Apocalipse capítulo 2. Vou pedir para o presidente Maurício estar lendo para nós versículos do 2 ao 5. Apocalipse 2, versículo 2 que fala: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembraste, pois, de onde caíste,
e arrependei-te, e praticar as primeiras obras, a quanto não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, quando a gente vê a carta à igreja de Éfeso, a gente vê assim, uma igreja que teve um impulso, ela teve assertivas, ela foi andando, né? Teve ali o apóstolo Paulo, teve Timóteo pastoreando, teve o apóstolo João, tinham conduzindo, dirigindo aquela igreja. E eles vão desenvolver bem o trabalho. Depois de um certo tempo, a igreja continua com a estrutura bonita. E eles acham que está tudo certo. Só que o próprio Senhor vai falar para aquela igreja: olha, está tudo funcionando bem, mas vocês devem só ênfase em nada. E aí o que tem por dentro está faltando e eu estou pesando isso. Ou seja, elas assim, cadê o primeiro amor, essa disposição como organismo, como igreja que faz? Eles eram muito sábios, tanto que a gente vê os detalhes aqui, eles dizem assim, que puseste a prova, diz ali, aqueles que se dizem ser apóstolos e não são, que vocês sabem sofrer todas essas dificuldades e que vocês têm muito conhecimento, foi muito instruído. E a igreja ela tem toda essa estrutura bonita. Porém, o Senhor percebeu que a parte de eles viverem como um organismo que trabalha, que atua com simplicidade, com sinceridade na presença, com clareza na presença do Senhor, estava faltando. E aí a gente vê esse detalhamento da parte do Senhor. Ainda há outros detalhes que vão ser falados ali, sobre eles não aceitarem as obras dos nicolaítas e tudo mais. Mas vejamos que uma igreja, ela não trabalha só num posicionamento organizacional, como forma de mostrar às pessoas uma igreja toda organizadinha. Mas também não é algo assim que cada um faz o que quer, pode pensar o que quer, mexe e acha que pode ser de qualquer forma. Ela tem esses 2 âmbitos para andar junto. Essa é a parte prática do entendimento. Por que eu estou falando isso? No contexto ao qual a gente está estudando, da igreja crescendo, no crescimento da igreja de Jerusalém, o avanço dela para fora de Jerusalém, vamos ver essa dificuldade, que eles precisam caminhar juntos, que tanto uma quanto a outra, uma vai defender a outra. No fervor do crente espiritual, ele vai orar e vai buscar da parte de Deus, a disposição da parte de Deus para a igreja. Só que, quando se dá na questão estrutural, se eles não sabem resolver, aí que entra a parte organizacional, que vai dar resultado em todas as coisas, que vai dar diferença. Mas e o que se faz quando a gente não tem resposta de uma pergunta, de um questionamento? Como que se faz, como que se resolve? Então, tudo isso tem um equilíbrio entre as duas partes, para que seja o Senhor exaltado. Uma frase que um dos dias o cobrador Márcio, ele estava pregando, ele estava dando estudo, no dia que ele estava dando estudo, ele disse uma frase que eu copiei, eu achei muito interessante. Ele diz assim, quanto mais a igreja cresce, mais organização ela carece. Eu estava em casa e disse, não foi ele falou isso. Eu peguei e copiei assim, aí eu estava estudando e eu lembrei disso. E realmente, quanto mais a igreja cresce, mais problemas aparecem, mais a estrutura ela precisa para resolver as questões e as dificuldades. Metaforicamente, na Bíblia, a igreja é definida como corpo de Cristo. Vou pedir para o irmão Fernando abrir para mim, 1 Coríntios 12, 27, e a irmã Edna, Efésios 5, 23, que fala que a igreja ela é definida como corpo de Cristo, e cuja cabeça é Cristo. Ela traz essa metáfora. 1 Coríntios 12, 27, Efésios 5, 23. Ora, vós sois o corpo de Cristo
e seus membros em particular. Isso. 5:23. É 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então vejamos que, assim, a Bíblia expõe que a igreja, ela é assim, comparada a um corpo. E ela vai dizer assim, que os membros, elas que compõem esse corpo, elas estão todos unidos. E no capítulo 12 vai falar que, assim, somos nós diferentes uns dos outros, cada um é diferente, mas nenhum deixa de ser importante. Todos nós somos importantes, debaixo do direcionamento, da condução que Efésios capítulo 5:23 vai falar, que Cristo é o cabeça da igreja. Né? Cristo é o pastor da igreja universal. É o Senhor Jesus que estabeleceu isso para nós e para nós estarmos vivenciando. Então, essa parte de Cristo estar direcionando, ela vai dar definição à igreja, vai dar movimento à igreja, vai dar cada vez mais avanço no propósito da igreja. Porque a igreja, né, não fica somente fechada numa cidade, na cidade de Jerusalém, como os apóstolos mesmo queriam ficar, mas ela precisa avançar. Quando eles estão ali de Antioquia eles avançam, eles vão conhecendo que assim há mais almas, eles vão descobrindo que há mais almas. Pedro mesmo vai ter a experiência de ser, né, ter a experiência de sonhar e o Senhor falar assim, olha, vai lá, vai sonhar, e nesse sonho ele vai aparecer um lençol e desce do lençol do céu com um monte de animais ali impuros. E ele vai dizer, o Senhor vai falar para ele, mata e come isso aí. E aí Pedro ele vai dizer, não, Senhor, eu nunca coloquei nada, nunca toquei nada impuro. E aí o Senhor vai trazer essa imagem para falar com o apóstolo Pedro, vai dizer, ó, recebe os gentios, a casa de Cornélio, seus familiares, recebe eles não são da linhagem, não são israelitas, não conhecem direito ao Senhor, mas recebe estes também, porque estes também vão de receber o Senhor. E a gente vai ver a experiência que Pedro vai ter, né, com o Senhor, recebendo a parte dos irmãos. O apóstolo Paulo, ele, né, dispõe no capítulo 13, vou pedir para irmã Regiane. É Regiane? Isso. Pode ler para nós esse Atos capítulo 13, do 1 ao 4, para a gente ver. Atos 13. Isso, 13, do 1 ao 4. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e outros, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Nique, e Lúcio Cieneu, e Manai, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me de Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e podendo saber eles as mãos, e pondo eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Celícia
e dali navegaram para Chipre. Aleluia. Então aqui a gente vê nessa leitura que vemos ali a igreja junta, ela unida, trabalhando, orando, jejuando, buscando o Senhor, e o Espírito Santo, por meio dos dons, ele vai falar com a igreja, vai falar com os irmãos e vai dizer assim: separa Paulo e Barnabé para a obra que os tenho para eles. E eles vão se organizar e enviar. Antes de Paulo e Barnabé terem ido, né, nessa primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé haviam chegado. Chegaram de onde? Eles tinham levado um mantimento para Jerusalém. Eles tinham recolhido, Atos capítulo 12, 11. Isso. No 11:29 vai dizer assim: os discípulos determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando os anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Final do capítulo 12, 25 vai dizer: Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então eles foram levar mantimentos para Jerusalém, para a igreja, para a congregação que estava em Jerusalém, a qual o pastor era o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago era o irmão de Jesus. Ele estava lá conduzindo a igreja. Eles vão levar mantimentos para essa igreja. Eles retornam então para Antioquia e, reunindo-se na igreja, eles estão orando, buscando direção do Senhor, estão, né, orando e jejuando e ali ministrando a palavra do Senhor. E nisso o Espírito Santo vai trazer direção sobre algo assim. E eles vão tomar a direção e eles vão enviar Paulo e Barnabé na coragem, na disposição. Por que eu estou falando isso? No texto ele vai dizer assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Vai dizer, aparecer lá o Espírito Santo e a nós. Ou seja, o Espírito Santo junto com a igreja trabalhando, ela avança na pregação do Evangelho, na salvação de almas, no trabalho, nos propósitos. Nada pode ser feito somente por uma questão humana, por racional, ou porque o pastor vai querer simplesmente fazer dessa forma. Vamos colocar uma barraquinha aqui e vai chamar mais gente. Vamos colocar uma barraquinha de milho e vai vir mais gente. Não funciona assim. A igreja, ela trabalha com a direção do Espírito Santo. E vemos por isso, né, falando que o Espírito Santo, e ela trabalha junto com as pessoas. E algo que a lição traz como a palavra-chave é assembleia. Assembleia é reunião. Reunião. Reunião de quem? Reunião de pessoas que têm parte naquele assunto. Assembleia quer dizer isso. É reunir, juntar pessoas que têm, de alguma forma, uma ligação sobre aquele assunto em comum. E eles vão se reunir. E isso eles vão fazer para, né, avançar nos trabalhos. A leitura bíblica em casa está em Atos capítulo 15, do 22 ao 32. Eu ia pedir para a irmã. Por favor. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo-nos dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordamente, eleger alguns varões e enviá-los, com nossos amados Barnabé e Paulo,
homens que já expulsaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação destas coisas. Fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Amém. Glória a Jesus. Esse trecho a qual nós lemos da leitura bíblica em classe, de Atos 15, do 22 ao 32, ele é uma carta. Ele é uma carta enviada pela mão de Paulo e Barnabé, indo o quê? De retorno a Antioquia. Por quê? O contexto do capítulo 15 é o quê? Paulo e Barnabé, eles retornam da viagem missionária e eles aparecem na igreja de Antioquia. Eles estão congregando na igreja de Antioquia, eles saem na primeira viagem missionária, retornam dessa viagem, caem na igreja, chega na igreja, está uma confusão. O que aconteceu no contexto? Era que eles estavam convertendo as pessoas na simplicidade, lembra? Era de casa em casa, não tinha muito se uma estrutura, e eles estavam anunciando o evangelho da salvação pela fé em Jesus Cristo. Até aí, tranquilo. Qual que foi o problema? Era que tinha judeus da seita de fariseu, da parte de fariseus, a qual, ouvindo o que eles anunciavam, eles até começaram a crer na salvação em Jesus Cristo. Eles estavam entendendo essa mensagem, eles até estavam confirmando, porém, eles não queriam abrir mão do quê? Da lei de Moisés. Eles não aceitavam que a salvação que vinha sobre as pessoas, né, sobre os gentios, era sem a parte da circuncisão e da observância da lei de Moisés. O contexto do capítulo 15 vai aparecer isso. E quando Paulo e Barnabé chega na igreja em Antioquia, eles vão lá, e houve, no 15:2, vai dizer assim, houve grande contenda entre os irmãos. E Paulo e Barnabé, eles começam a discutir esse ponto. Há uma dificuldade, eles assim, não pode, e eles ficam nessa disputa de quem está certo e quem não está. Como a maior parte que ouvia da palavra de Deus, né, não tinha entendimento nenhum, tinha, assim, boa parte dos gentios não tinha ligação com a parte dos judeus, ou seja, eles não tinham lei, eles não tinham entendimento. De certa forma, como a região da Síria, eles ouvem por histórias e culturas a qual os pais iam transmitindo. Mas a parte da Síria era toda uma mistura entre a parte do Evangelho, da parte do Antigo Testamento, que era a lei de mosaica anunciada, misturada com os outros erros. Então, tinha-se o quê? Tinha-se uma mistura de informações. Quando os fariseus estavam ali ouvindo a salvação de Jesus Cristo e eles estavam participando na igreja, eles começaram a falar, não, mas olha, já que Paulo e Barnabé já não estão também, né? Eles não estão, começaram a fermentar o povo, anunciando que a salvação tem que ter isso, tem que ter aquilo, que tem que observar, que não pode ser dessa forma, Deus não vai aceitar dessa forma, Deus não aceita, né? Vocês podem ser gentios, vocês podem não ter o sangue de Israel, o sangue judeu, o sangue hebreu, mas se vocês se circuncidarem, porque no Antigo Testamento, porque lá atrás, para se aceitar o povo, ainda que fosse estrangeiro dos termos de Israel, era necessário passar por esse rito. Se ele passasse por esse rito, então ele recebia a salvação dos israelitas. Então, nessa ênfase, as pessoas começaram a ser, né, fermentadas com isso aí. Faz sentido o que ele está falando, faz sentido o que ele está falando. Também a gente não tem a lei, a gente não tem a história, a gente não sabe o que fazer. Vamos por essa linha, já que ele está falando. E aí que eu estava falando, não é só juntamento de pessoas que entendem,
não é só um juntamento de pessoas. Por isso que é necessário uma estrutura bem clara, bem definida, para que haja o quê? Uma segurança daqueles que creem, daqueles que entendem a palavra de Deus, estarem ali guardados. Ora, mas tem tantas situações, porque todos nós, eu acredito que todos nós, né, respondemos à fé a qual nós temos, mas há questões que a gente não sabe responder. Pessoas que vão perguntar coisas e falam assim, não sei responder isso aí. Como é que eu respondo? Não respondo. Eu aceito o que ele vai falar? Não, se eu não sei responder, eu não respondo nada. Eu evito. Tá bom. Tá bom. Você falou, isso e aquilo. Não sei te responder. É preferível você não responder nada do que você se entrar em situações e que você cair em algum tipo de filosofia que a gente não acaba não saindo. Por quê? Porque eu não tenho domínio do assunto. E isso é perigoso. É mais fácil a gente trazer depois para alguém que possa nos dizer, né, trazer para o pastor, eu teve assim uma pessoa lá, o sistema de Jeová, que é bom, eles vão lá. Tinha uma família que vinha direto lá em casa, lá bater lá assim, não, vamos conversar, e eles vinham, conversam, e eles diziam, pô, não, converso com você. Mas eu sou cristão, eu creio em Jesus. Sim, aí eles começam a fazer um monte de historinhas. E a gente não, assim, vamos conversar. Então, abre aí o texto. Vamos falar. E eles, mas o texto vai falar, o que é o contexto? E a gente fica lá, e traz, assim. Bom, mas aí não chega, aí eles dizem assim, não chega a lugar nenhum. Pois por que será, né? Aí eles ficaram até o ponto de eles não conseguirem mais responder, eu começar a perguntar para cima deles. E a gente ficar nessa batalha. Porque entrar, às vezes, em filosofias, são campos a qual a gente não entende. A gente pode entender muito da palavra de Deus. Só que se a gente entrar no campo do alheio, do inimigo, da lei, que eles têm entendimento, a gente não vai aprender, não vai conseguir se debater. Mas dentro da palavra de Deus, a gente fica com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor ensina. Então, dentro desse contexto, daquilo que estava acontecendo era essa questão. E a igreja entrou numa perturbação de gente que estava se dividindo a ponto de chegar a isso. E quando isso aconteceu, o que eles fizeram? Chega. Paulo Barnabé disse assim, vamos fazer o seguinte, pegou os presbíteros, pegou Paulo Barnabé disse assim, vamos levar para Jerusalém. Por quê? Porque os fariseus que estavam em Antioquia vieram de Jerusalém e eles falaram assim, não, o Tiago nos ensinou assim, a gente está passando aqui e é assim. Aí Paulo Barnabé disse assim, vamos todo mundo para Jerusalém. Eles pegaram, fizeram uma comitiva e eles foram para Jerusalém. E lá em Jerusalém, sentaram, lá estava Pedro, estava Tiago, eles sentaram, se reuniram, conversaram. Pedro vai dar o testemunho dele, da conversão do Cornélio, da sua casa, da experiência com os gentios, que o Espírito Santo visitou eles. O apóstolo Paulo vai dar o parecer dele e Tiago vai confirmar todas essas coisas. E aí, então, depois que eles sanaram, se resolveram, né, eles resolveram num concílio, o primeiro concílio de Jerusalém, por isso que o título é Assembleia de Jerusalém. Depois que eles se reuniram como igreja, né, pontuaram, não, esse ponto é certo, esse ponto não é certo, aí tiraram ali a conclusão dessa reunião. Dessa reunião se fez uma carta, e a carta é esse texto ao qual nós lemos, que é enviada pela mão de Paulo e Barnabé para a igreja de Antioquia, para eles resolverem esse questionamento. Então, vemos aqui, e eu volto a dizer, né, vemos aqui que não basta só a gente se juntar, porque eu gosto deste, eu gosto daquele, não gosto desse, não gosto daquele. Né? Mas precisamos aprender, né, aqui a palavra vai reger as nossas vidas. A estrutura da igreja, ela vai nos apoiar. Ela não está, como muitos dizem, para nos tirar pedaço. Uma expressão que o presidente marido ele fala assim que a igreja cuida da ovelha. E não fica tirando a lã da ovelha. Eu já ouvi gente falar que, assim, não, a gente tem que tirar a lã da ovelha. Essa expressão eu ouvi assim. Né? Isso realmente, assim, eu ficava, não faz muito sentido tudo isso. Mas é verdade que a gente cuida para andarmos e crescermos juntos, e crescemos todos juntos.
trabalhando juntos, trabalhando unidos, né, aprendendo junto, porque ainda que às vezes uma pergunta, um questionamento seja tão simples, eu não vou perguntar, que vergonha eu perguntar uma coisa dessa. Será que eu pergunto um negócio desse para o pastor vai me dar uma lavada? Não vai. Pode perguntar para os velhos, eles não vão tirar. Porque não sabe aquele assunto é motivo de ser cobrado ou de ser ridicularizado de forma alguma. Né? Que igreja é essa que ridiculariza membros porque o irmão não tem conhecimento daquele assunto? Pelo contrário, ela é para ser sanado o assunto, a dúvida que nós temos, perguntas a qual surgem, questionamentos a qual surgem, né? Na estrutura da igreja, com os irmãos mais amadurecidos, ela vai sendo sanada. Um outro ponto que eu costumo dizer é que assunto deve ser separado de pessoa. Assunto é assunto, pessoa é pessoa. Né? Tem assuntos que a gente vai divergir. Não, diverjo com esse assunto, mas eu não sou inimigo do meu irmão. Esse assunto a gente tem divergência de opiniões. A gente vê muito isso na criação de filho. Criação de filho, a gente fala com os pais, aí a gente vê assim, não, porque eu creio dessa forma, cada um ele vai dar a sua receita, mas não, tem que fazer dessa forma, daquela forma. Sim, mas não é porque ele faz daquela forma, para mim vai servir aquela receita. E tudo bem, porque ele, no contexto ao qual ele está vendo, ele fez o melhor para os seus filhos, melhor para a sua família e resolveu fazer daquela forma. Só que para o meu contexto não vai servir. Então eu vou tirar a sabedoria daquilo que ele me é ensinado, e aí assim eu vou aprendendo. Então, aquilo que a carta trazia para ali para os irmãos era uma confirmação. E a confirmação era sobre o quê? No versículo 28 diz assim: na verdade, para seu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardares, bem vos vá. E no 31 diz assim: quando a leram, alegraram-se pela exortação. Então a igreja, ela recebeu toda essa carta e ela se alegrou. Amém? Meu Deus, vamos lá, introdução. Lê para nós, irmão Marcos, a introdução. Lê a introdução e o ponto 1, que eu acho que a gente pode juntar essas coisas. Com esta lição, terminamos mais um trimestre de estudos sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé, anistia, que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão, é a importância para o futuro da igreja. Os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos agora. A questão doutrinária. O relatório missionário, a questão doutrinária, que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que havia realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viram a ação de Deus, manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios. Como um sinal de sua aprovação,
demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus, concedido inteiramente por sua graça. Graça, isso mesmo. Aleluia. Então aqui, no relatório missionário, o que aconteceu? Pedro, tanto Pedro quanto Paulo, eles tinham, principalmente Pedro, o apóstolo Pedro, ele teve a experiência do Pentecostes. E no Pentecostes, o que aconteceu? A descida do Espírito Santo não somente foi para trazer ali uma alegria no seu interior, mas eles saíram para fora do local onde eles estavam, falando línguas a qual os homens que estavam na região entendiam. E não somente, não era a mesma língua, eram línguas diversificadas, línguas dos homens. As pessoas entendiam, cada uma na sua própria língua, o que eles estavam falando. E eles glorificaram a Deus. Isso aconteceu, e o apóstolo Pedro teve essa experiência. Então, quando ele vai relatar sobre a experiência com Cornélio, ele vai ver que assim, aquilo que ele viu com seus próprios olhos no dia de Pentecostes, na casa de Cornélio, com os familiares de Cornélio, quando ele prega e o Espírito Santo move aquele lugar, ele vê assim, ele identifica, nenhum desses estavam naquele dia, mas eles fazem igualzinho e ele chega à conclusão. O Espírito Santo também está atuando com pessoas que não são judeus, que não são hebreus, que estão fora dos termos. Então ele chega à conclusão, Deus também salva quem não é hebreu. Deus também quer salvar quem não é israelita, quem não é judeu. E ele chega àquela conclusão e ele leva esse relatório. O apóstolo Paulo, da mesma forma, a Bíblia vai falar que quando ele está pregando, caiu o Espírito Santo em Atos 14, 27. Vamos lá, aqui, lá? Atos 14. Perdão que eu me confundi. Não é 14. Me perdi. Peguei esse texto e não consigo mais escrever. Isso. 10, 44. Atos 10. Ah, isso. Isso. Muito bem. Não é pra nada? Até onde? Até o 46. Atos 10, 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro. É aqui? Isso. Isso, porque os ouviam falar em línguas e amarem e glorificar a Deus. Então ele viu aquilo ali, ele percebeu aquilo ali. Né? Então teve assim aquele impacto, eles perceberam que o Espírito Santo estava atuando fora dos termos. Né? E algo que é interessante, que traz essa nova forma de pregar, porque até então, até antes de Jesus chegar, antes da graça vinda pelo sacrifício de Jesus, tudo era feito através da lei de Moisés. Já tinha ritos
né, e cumpriam isso. E aí eles tinham que completar todos aqueles ritos, então eles estavam dentro da salvação, ou seja, eles estavam de bem com Deus. Mas quando vindo a plenitude dos tempos e aparecendo o Salvador, o Senhor Jesus, ele traz esse novo entendimento, né? Porque tudo aquilo que eram os ritos da lei de Moisés se cumpriam através do sacrifício de Jesus, e aquele que estivesse ligado a ele, então este receberia, não por um cumprimento de regras para alcançar isso, mas pela graça a qual o Senhor derramava sobre todo aquele que crê no Senhor, né? Todo aquele que está ligado ao Senhor Jesus, que tem a fé no Senhor Jesus, que arrepende-se dos seus pecados e aceita e recebe essa graça do Senhor, ele recebe do Senhor o perdão da parte dos céus, da parte de Deus. Ou seja, ele é alcançado pelo Senhor, não é pelo cumprimento das leis, mas sim pela graça. Não é como dizem Romanos, se fosse algo que a gente tivesse que fazer para receber, não seria graça, seria salário. Isso é o que nós fazemos. Nós trabalhamos, e porque nós trabalhamos, recebemos um salário. E a graça não é dessa forma, a gente não fez nada, mas porque estamos ligados a Ele, recebemos da parte dEle essa dádiva, esse dom. Por isso que diz aqui no ponto 1, diz: a salvação é um dom de Deus, concedido inteiramente por sua graça. Eu gostaria de pedir para o presidente Lucimar, abre em Efésios 2, 8 a 2, 8. É até o 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados, né, em Cristo Jesus para as boas obras, né? Então a gente é criado em Jesus Cristo e a gente passa a servir ao Senhor, a se santificar, porque a gente tem a certeza de um Cristo que nos salvou. A gente tem a certeza assim de que Deus ele derramou, porque esse entendimento deve estar no nosso coração. Não é porque eu tenho que me santificar mais para eu ser mais salvo. Não, eu sou agraciado pelo Senhor, eu entendo a salvação, eu creio na salvação que Jesus me dá, então eu vou viver para Ele de todas as formas, desenvolvendo a minha fé dia após dia, e conhecendo aquilo que eu vivo e que não agrada a Deus, porque na medida que eu vou conhecendo, que as Escrituras vão dizer assim, isso não é bom para a tua vida, igual foi a carta que a gente leu da leitura bíblica em casa, olha, vocês não é bom comer sangue, vocês não é bom comer animal sufocado, vocês se absterem da prostituição, vocês não terem isso e aquilo. Então, isso a gente vai desenvolvendo, vai tendo a mente e entendimento. Isso não é bom. Quando a gente lê a carta a Gálatas, a gente vai ter lá, por um lado, os frutos do Espírito, aquilo que vai, no amadurecimento cristão, vai saindo das nossas vidas. Por outro lado, vai ter a observância que aquilo que está, os desejos da nossa carne, aparecem ali as obras da carne. Então, isso ela vai desenvolvendo. A fé em Jesus Cristo, a nossa vida com Deus, a cada dia, vai desenvolvendo. Então, não é de uma hora para outra que a gente consegue, só porque eu aceitei a Cristo, veio e, um toque de mágica, parece, de uma hora para outra eu mudei todo o meu ser. Não, é dia após dia, desenvolvendo a nossa fé, conhecendo, entendendo que isso é pecado, isso é errado, isso não convém aos santos, isso eu vou deixar de fazer, isso é bom, isso é agradável a Deus, isso deve ser feito, isso confronta a minha vontade, mas isso agrada ao Senhor, eu vou fazer.
Então vai desenvolvendo a nossa fé na medida que a palavra vai acrescentando. Por isso que ele vai dizer, somos feituras suas, criados para as boas obras. Cristo vai a cada dia brilhando no nosso ser, ensinando, admoestando, trabalhando para que a gente desenvolva a fé e a cada dia a gente possa ver o próprio Senhor atuando na nossa vida. Porque na medida que a gente cresce com o Senhor, cresce na experiência com o Senhor, a gente vai olhando para trás, a gente vai vendo uma história sendo transformada. Lá atrás, eu era isso, eu era aquilo. Hoje, eu não sou mais aquilo que eu vivia, eu não faço aquilo que eu fazia, eu não penso da forma que eu pensava, eu não sinto, eu não tenho aquilo que eu desejo, daquilo que eu desejava. Mas agora, a minha vida é para o Senhor, a minha forma de ver é diferente, a minha forma de entender é diferente. Então a palavra, né, vai tratando e trabalhando conosco. Amém? Vamos dar continuidade. Ponto 2. O legalismo judaizante. Pedir para o presidente Maria para nós. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que havia vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida da parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja-mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Então aqui a gente vê que o legalismo judaizante, né? O que é o legalismo? Legalismo é o salário. Eu faço isso e eu tenho direito a isso. É sempre assim. Eu faço isso, eu tenho direito a isso. Eu faço isso, eu tenho direito a isso. Quando a gente lê o Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, a gente vê que não é assim. Que é um dom de Deus, que é graça de Deus, que é Deus que dá. Só que como os judaizantes, os fariseus que estavam na igreja, eles queriam que os homens eles se circuncidassem e observassem a lei de Moisés, eles queriam que eles assim, olha, vocês aceitam a fé em Jesus Cristo, mas vocês continuam vivendo a prática da lei mosaica. Então, eles queriam misturar as coisas e trazendo isso. O legalismo ele acaba deturpando, desfazendo, trazendo, né, uma distorção. Efésios 2 do 8 ao 10. Isso. No dicionário teológico da CPAD, Claudio de Andrade define o legalismo como tendência a se reduzir a fé cristã aos aspectos puramente materiais e formais das observâncias práticas e obrigações eclesiásticas. Não é dessa forma, né? Então, eles queriam inserir e queriam que fizesse dessa forma. Qual que foi a forma de eles sanar esse problema? Estava, como a gente leu aqui, estava a ponto de dividir a igreja, de rachar a igreja. O que fizeram? Vamos levar para a sede. Levaram para a sede o assunto. E na sede foi tratado. E aí sim, senta a diretoria, os apóstolos, aqueles apóstolos têm, né, ali mais crédito sobre todos os irmãos, eles sentam e discutem o assunto. O assunto é resolvido. O que vai ser, sobre essa questão eles resolvem. Da mesma forma, aqui não é diferente, é da mesma forma. Né? O presidente marido, ele não pode simplesmente ele colocar na membresia quem ele quer, tirar quem ele quer, pôr na disciplina que ele quer, da forma que ele quer, dessa forma. Né? Tudo é levado e é considerado pelo pastor Haroldo. Tudo é considerado por quê? Porque são a diretoria, né? Ou seja, o pastor Haroldo, ele precisa estar ciente de quem que é, de porquê, o que. Né? A gente não pode simplesmente achar que assim, não, eu não tenho, ninguém manda em mim, a gente é uma igreja, né, separado. Ainda que, quando a gente vê estruturas
Aqui no Japão não se tem muito isso. Mas no Brasil a gente ouve muito essa questão. Quando as convenções dão liberdade a uma certa região, né, de autonomia, não se chega até certos assuntos. A não ser que seja muito, muito polêmico, que abrange uma grande área. Mas se não, ela resolve entre a região, né, e ali a região. Igual como no nosso ministério. Muitas vezes tem assuntos que a gente, assim, agora a gente está tendo o pastor Arão, mas antes quando tinha o pastor João, né, ia-se para o pastor João tratava conosco, e ele, se era necessário, ele então tratava esse outro assunto, no caso com os outros pastores. E assim é feito. É uma estrutura que serve para proteger a igreja, proteger o dirigente, trazer paz sobre um assunto, sobre uma questão polêmica, e assim a igreja não simplesmente se desanimar por causa de um assunto, né? Mas a sanar a dúvida, trabalhar com a dificuldade de aprender a evoluir, a crescer, a desenvolver em cima disso. Por isso que é importante andarmos juntos, por isso que é importante trabalharmos juntos, por isso que é importante estarmos caminhando, né, na presença do Senhor. Há aqueles que dizem assim, não, mas a Bíblia fala assim, e a pessoa, tem muita gente assim, que ela lê um texto, tira o versículo, né, isolado do contexto, e ela simplesmente diz, não, porque nós temos que crer assim. Eu disse, mas o texto, olha, o versículo diz assim, 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 mas não quer dizer, e aí precisa citando tudo mais. Quando a gente corrige e admoesta o irmão, a Bíblia mesmo vai falar assim, olha, se você tem algum irmão, tem alguma dificuldade, está contradizendo o que está sendo anunciado, a gente deve sentar com mais pessoas. Se for possível, a gente trata direto, mas se não, a gente trata com mais pessoas, sentando e chegando ao esclarecimento daquele ponto. Por isso que é importante, o Espírito Santo, ele vai atuar, mas onde há também, né, a humildade de também saber ouvir. Não somente eu simplesmente chego aqui e pontuo as coisas, mas eu chegar a entender assim, é isso que quer dizer, é por isso que é trabalhado, é dessa forma que é direcionado, a estrutura e a forma. Tanto que, esqueci de trazer, a gente tem a declaração de fé das Assembleias de Deus. O que é isso? Foi um compilado que foi juntado. Esses são os pontos a qual vão definir a Igreja Assembleia de Deus. Todos aqueles que têm, por definição, vai ter um nome, Ministério com Assembleia de Deus, ela vai ter esses pontos, e esses pontos vão estar ali, e essa é a diferença. Por quê? Porque tem outras congregações, outras denominações, que não entendem daquela forma, entendem de outra forma. Mas nós, para termos essa definição, temos essa questão. Temos esses pontos, que vão ser pontos básicos, vão ser pontos que vão ser estruturas básicas de todo o ministério. Isso é bom, porque traz clareza, traz a aparência e a transparência do ministério. Eu sou da Assembleia de Deus e eu tenho que ter essas características. Mas o ministério A, o ministério B não é assim, porque lá faz assim, assim. Tudo bem, lá eles fazem assim, mas nós não fazemos dessa forma. Não temos essa forma de entendimento. Não precisa se desligar a luz para ter um ambiente espiritual, não precisa não precisa pintar as paredes de verde, de lilás. Então, temos esse ponto que é importante. Debate doutrinário, tópico 2, uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada, contudo os judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Atos 15:5. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com objetividade que o caso exigia. A experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Atos 10, do 1 ao 46. Pedro, então, evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Atos 15 e 8.
Então o apóstolo Pedro ele defendeu, né, veementemente a salvação, né, dos gentios. Né, eu acho que o presbítero Maurício, ele, na aula retrasada, não foi? Né, até o tema dele, assim, a palavra-chave eu estava vendo, era aceitação. Por que é aceitação? Aceitação, porque era em cima desse contexto que estava sendo falado aqui, de Atos 10, aceitação do povo gentil. Porque tem um costume assim, não, eu sou tem muito essa questão no futebol, né? Eu sou palmeirense, não aceito corintiano que não aceita esse futebol. Eu nem sei de futebol, eu só ouço comentários. Assim. Sempre é assim. E que, não sento com isso, não sei o que. Né? Se a gente simplesmente se fecha e diz assim, olha, se não for igualzinho a eu, e não usar a mesma camisa que eu não aceito como do meu time, é complicado. Se torna, parece uma disputa de jogo de futebol. Só que a salvação de Jesus, ela não vê dessa forma. Por quê? Porque não é nós que pesamos, né, a salvação. Nós anunciamos o Evangelho. Quem salva é Jesus Cristo. Pela soteriologia, né, a parte da teologia que fala sobre a salvação, ela fala que a salvação, ela vem por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. E ela é tocada pelo Espírito Santo. É algo sobrenatural de Deus que acontece no ser humano. Não se tem receita, não se tem forma, não se tem como a gente pegar o Espírito Santo e impor não, eu quero que esse se salve, então eu vou pegar o Espírito Santo e vou enviar. Não, a gente prega a palavra, anuncia o Evangelho, anuncia a salvação do Senhor. Aquele que o Senhor, prova a Deus assim, tocar, ele vai tocar. Tem uns que Deus consegue alcançar antes, outros Deus alcança muito tempo depois, uns Deus de forma rápida, Deus vai pegando, já trata ali, já dá um banho, já transforma. Outros, Deus fica lá, toca, mas a gente, nosso trabalho não é obrigar uma pessoa a ser salva. A gente anuncia a salvação em Jesus Cristo e ora para que o Espírito Santo alcance aquele coração. A gente anuncia a salvação por meio da palavra de Deus, né? Porque a vontade de Deus, sim, de que todos os homens sejam salvos. Mas, como não temos a mentalidade, não conseguimos enxergar o que Deus enxerga, não conseguimos mensurar o que Deus vê, porque a cada um é dado, assim, ele vai ter uma experiência, ao outro, ele vai ter outras experiências. A um, ele chegou à fé, o outro não chegou à fé. Por quê? Porque aí só Deus sabe, ele não chegou à fé e ponto. Ele não chegou à fé. É culpa minha? É culpa desse? Culpa daquele? Não. Será culpa minha se aquele que esteve comigo, ele não ouviu o Evangelho e Deus tinha me colocado junto dele para me pregar a palavra. Então o meu serviço, o serviço da igreja é anunciar a salvação, pregar a palavra de Deus e Deus há de tocar os corações. O apóstolo Pedro, diante da situação em Jerusalém ali, ele vai defender. Aconteceu, e o Espírito Santo foi derramado lá naquela região. Eu vi, eu testifiquei, como foi lá no Pentecostes, aconteceu igualzinho. Eles falaram as línguas estranhas, deles saíram ali os mistérios de Deus. O Espírito Santo alcançou aqueles também. É uma prova clara de que o Espírito Santo está alcançando essas vidas e que Deus também quer salvar todos os homens. E eu glorifico a Deus por causa dessa situação, porque desses nós também somos. Nós somos alcançados porque um dia a palavra saiu dos termos de Israel e ela foi alcançando até os confins da terra e chegou até as nossas vidas. Até eu, com cara de japonês, de alguma forma, Deus me levou daqui para acolá e a salvação chegou até a minha vida. Louvado seja o Senhor. O ponto 2, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. É para nós, presbítero Maurício, por favor. A experiência do Pentecostes na fé. O derramamento do Espírito Santo, os gentios, anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio,
havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali. Pedro espera que os seus argumentos sejam aceitos da mesma forma que foram aceitas anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião de seus debates com os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável, que todos, portanto, tinham consciência de que o haviam recebido. Aleluia. Gálatas 3 e 5, ele vai um pouco de para, né? É para nós, Gálatas 3, 1 até o 5. Isso, 1 até o Gálatas 3, 1 ao 5. 1 ao 5. Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Glória a Jesus. Então, aqui a carta aos Gálatas, só que em aula, a carta aos Gálatas, ela entra exatamente antes do capítulo 15 de Atos. Ela é escrita logo depois que o apóstolo Paulo vem do viagem missionária. Ele instaura as igrejas, e aí as igrejas começam a funcionar, só que ele tem pouco tempo, ele não consegue ficar muito tempo nas igrejas até a igreja desenvolver. Ele vai pregando, e vai anunciando, vai formando gente, vai separando anciãos, e vai indo, vai andando. O que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa do teor que a gente está falando. Aconteceu na região da Galácia. Né? Ele passou, deu a volta lá naquela região, fez uma Icônia, Antioquia de Pisídia, Gálatas, Ásia Menor. Ele vai passando por uma série de regiões e vai estabelecendo igrejas. E aí ele retorna para Antioquia. Quando ele retorna, ele vai ouvir que lá o povo lá começou bem. E aí quando começaram bem, porque ele estava pregando lá. E aí depois que o pastor saiu, o pastor não pode sair. O pastor saiu, o pastor Paulo saiu da igreja, veio um povo que aconteceu a mesma coisa. Diz, né, os teólogos, eles falam assim que provavelmente essa carta aos Gálatas foi escrita antes desse texto de Atos capítulo 15. E por isso que quando a gente lê o capítulo 13 de Gálatas, da carta aos Gálatas, a gente vê essa energia do apóstolo Paulo pregando dessa forma. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Ou seja, ele tinha pregado, é para fazer dessa forma, é para receber a fé dessa forma. Quem disse que é para fazer de outra forma? Né? Ele está explicando aqui. Perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele vai dizer mais: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora cabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Ou seja, eles estavam sofrendo também a perseguições de outros que não concordavam com a fé. Se é que isso também foi em vão.
Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da lei? Está contestando ali o povo. Vocês, eu não estou aí, mas eu só saí daí e vocês já começaram nessa situação. Vocês receberam todas essas maravilhas. E aqui é um ponto que é dito, né? Que opera maravilhas entre vós, Gálatas 3:5, né? Ele está testando assim, ó, vocês viram as maravilhas, aconteceu os milagres aí, a operação do Espírito Santo aconteceu aí na igreja, e agora vocês receberam esse presente de Deus, a manifestação do Espírito Santo, obedecendo a lei, todos esses anos, e foi isso que aconteceu? Ou foi pela fé na salvação em Jesus Cristo? Então, ele contesta isso, e a carta aos Gálatas provavelmente entra nesse período, nesse inteirinho antes de Atos 15. E ela aparece da mesma forma, com as mesmas dificuldades. Né? Porque, sim, haverão pessoas que sempre se levantarão para contornar essa questão. O apóstolo Pedro, ele estava defendendo, e Paulo, ele escreve carta aos Gálatas. O ponto 3, ponto 3, a fundamentação profética da fé gentil. Não, Fernando, lê para nós, por favor. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, e com isso concordam as palavras dos profetas. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte de seu povo. Esse era um favor divino, fruto da graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Então, o Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele recorre às profecias. Qual que era a profecia? Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Irmão Meire, eu vou pedir para você ler para nós. Não, vamos ler para mim o Atos, esse texto, o Atos 15, do 13 até o 21. Isso. Atos 15, do 13 até o 21. Eu pedi para o irmão Marcos ler, então, o Amós 9, do 11 ao 12. Amós 9, 11 e 12. Isso. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouve-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Até o 21. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo. Para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar a todos dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrevei-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Para nós, Marcos. Amós 9, 11 e 12.
que é a profecia que Tiago falou. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Então aqui, o Tiago, ele vai anunciar, vai trazer esse posicionamento. Em Gálatas, capítulo 3, versículos 6 ao 9, também tem o mesmo posicionamento do apóstolo Paulo, falando sobre essa mesma profecia, mostrando que Deus ele não estava interessado só no povo israelita, mas ele estava interessado em toda a humanidade. Ele não queria só salvar o povo de Israel, mas ele queria salvar todas as nações. E aí eles vão usar esse texto, porque esse texto remete às promessas que estavam sobre a vida do rei Davi, e também elas remetem também às promessas que desde Abraão havia recebido, porque nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, o grande intuito de Deus não era só salvar um povo específico, mas salvar a humanidade por completo, por inteira. Essa é a vontade do Senhor, que alcance todas as pessoas, que alcance as pessoas das mais distantes. E essa foi a vontade do Senhor. E quando eles estão ali reunidos, chegam a essa conclusão. A conclusão dessa reunião do concílio em Jerusalém é essa. Vamos entender que Deus também ama todo o restante do povo. Também essa é uma mensagem para as nossas vidas, que não devemos olhar também os japoneses de outra forma. Ainda que tenham, porque não crê, porque isso, porque aquilo. A nossa função é pregar o Evangelho. Se ele vai chegar a crer, aí é uma outra questão. Mas é a nossa função anunciar o Evangelho, pregar a palavra, pregar a salvação em Jesus Cristo. Quanto mais a gente estuda, e isso é importante, quanto mais a gente vai conhecendo as Escrituras, e não somente as Escrituras, e também esses outros questionamentos que vão surgindo, a gente deve estudar. Por quê? Porque a gente deve saber responder. Tem coisas que as pessoas vão conversar. Tem um chefe que ele gosta eu tenho um chefe que ele gosta de conversar. Ele vê na internet assuntos polêmicos de igreja e ele traz para mim. E ele vem e ele quer conversar comigo. E eu estou trabalhando, quero dar produção do dia e ele quer conversar. Assim, então eu vi lá na internet, porque lá na igreja dos Estados Unidos aconteceu uma polêmica assim. E para mim explicar. E ele não quer ouvir assim, não, porque é a igreja lá. Eu dizer, não, mas é o povo de lá. Ele não quer ouvir isso aí. Ele quer ouvir que assim, o que acontece e por que acontece. E aí, para mim, fosse visto em capitalista. Assim, é responsabilidade minha me virar. Eu preciso estudar, preciso buscar respostas e transmitir a verdade do Senhor. Aqui, para fechar, vou ler diretamente a conclusão. A igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Então, eu chego à conclusão desse estudo, que a salvação é na fé em Jesus Cristo, isso é incontestável. E para nós, todo questionamento, a gente traz para o pastor, traz para os presbíteros, traz para o irmão que tem ali conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus ele vai dando graças a estes, para que estes também se esmerem, aprendam e ensinem. Essa é a responsabilidade nossa, de ensinar a palavra de Deus, de forma correta, de forma legítima, de forma verdadeira, de assim, todos esses problemas que o inimigo vai se levantando por palavras ou por questionamentos disso ou daquilo,
né, para tentar derrubar a igreja, para tentar enfraquecer a igreja, vão sendo bloqueados e cancelados. E assim a igreja vai crescendo na graça, no conhecimento, vai se fortalecendo, vai aprendendo a lidar com a situação geopolítica onde ela está instaurada, e ela avança, glorificando o nome do Senhor até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? E eu encerro aqui e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós encerramos mais uma revista. A revista do terceiro, né? Encerramos agora a revista do terceiro trimestre com êxito, graças a Deus. Aprendemos grandes lições. E hoje falamos acerca da Assembleia, né? E eu louvo a Deus. O presidente trouxe a definição da Assembleia, um conjunto de pessoas que se reúnem em prol a um determinado assunto. E nós louvamos a Deus, porque, irmãos, foi falado hoje sobre o legalismo, e nós temos que tomar um certo cuidado com a legalidade, porque tem muitas pessoas hoje, irmãos, né, que querem viver um legalismo e esquecem, né, que a nossa salvação é pela graça, mediante a nossa fé, né? Existem algumas religiões que dizem que temos que cumprir a lei, né? Querem cumprir a lei, né, em plena graça, em tempo da graça, né? Querem guardar o dia do Senhor, né? Separar o dia do Senhor, né, irmãos? É um tanto quanto complicado quando nós entramos nesse lado da legalidade, porque o próprio Senhor Jesus, irmãos, rapidinho, abre comigo em Mateus 23. Mateus capítulo 23. Mateus 23, vamos ver o 23 e 24, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, irmãos, nós vemos aqui Jesus falando, e no 24 diz assim: condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Quando você vai ler todo o contexto desse texto, Jesus em todo o tempo está refutando os legalistas, os fariseus e os saduceus, que eram homens doutores da lei. E você vai ver em todo o tempo Jesus refutando eles, né, os escribas, acerca porque eles queriam que cumprisse a lei, né, que a graça, né, para eles a graça não era válida, mas é sim a lei de Moisés. Para eles era a lei de Moisés e mais nada sobre a face da terra. Então nós vamos ver Jesus refutando esses escribas, esses fariseus, que eram os doutores da lei, os legalistas, né, que se diziam ser os donos da verdade. Então nós vamos observar, irmãos, que nos dias de hoje ainda nós vivemos em algumas, né, não vou dizer todas, não vamos também generalizar, mas ainda existem algumas igrejas que querem, meus amados irmãos, viver debaixo da lei, né, querem tratar a parte do legalismo, né, viver essa área, e é algo muito complicado, meus amados irmãos, porque a própria palavra vai dizer para nós: se alguém tropeçar em um dos mandamentos, tropeçou em todos. Então, irmãos, não adianta a gente tentar viver uma vida legalista, né, se nós não conseguimos cumprir toda a lei do Senhor. Então nós temos que tomar um determinado cuidado com aquilo que nós vamos fazer, tá? E assim, meus irmãos, nós encerramos mais um trimestre com esse. Deus abençoe, Pedro Ricardo, obrigado por essa aula. Ele veio de longe, irmãos, né? E nós louvamos a Deus, né, pela disponibilidade do nosso irmão, nosso companheiro, que tem nos atendido. Irmãos, eu acredito que todos pegaram essa revista, sim? Todos pegaram? Alguém não pegou? Se alguém não pegou, me fala que eu entrego ele no final. Irmãos, ó, quer um conselho? Quer um conselho? Não falte uma aula, irmãos. Não falte uma aula. Eu estava dando uma lida nessa revista. Irmãos, você vai se entender
você vai se autocompreender, né? E você vai poder entender um pouco, né, do que nós somos, né? Você vai entender um pouco como que funciona a mente de Deus a nosso respeito. Irmãos, essa revista ela está extraordinária, irmãos. Já tivemos várias revistas boas, mas essa revista aqui, pelo comentarista Sila Queiroz, né, nós vamos aprender grandes lições. Por exemplo, segundo, foi citado aqui a declaração de fé. Na nossa declaração de fé, na página 44, vai falar sobre a composição da natureza humana, de que nós somos compostos, humano. Né? Diante da nossa declaração de fé, formulada por pastores, né, de alto conhecimento, que estudaram, teólogos, né, homens formados, que criaram a declaração de fé para mostrar no que nós cremos. Ali não tem que saber, nós cremos. Aquilo ali, irmãos, como o presbítero deixou bem informado e bem falado, que aquela declaração é a nação das Assembleias de Deus. Mas não impede de nenhuma outra denominação abraçar essa causa e crer nessa visão. E diante da declaração de fé, né, você vai lembrar, eu trago na pastora. Eu tenho uma lei digital, está no meu telefone, eu passei até para o Fernando. Tem ela também, acho que na internet, se você procurar, você acha na digital, declaração de fé. Na página de número 44, ela vai falar sobre do que o homem, né, ele é formado. Né, nós cremos, a Assembleia de Deus, ela crê que nós somos seres tricotômos, formados de 3 essências, de corpo, alma e espírito. Algumas outras denominações que não são da Assembleia de Deus, por exemplo, se eu não me engano, a presbiteriana, ela crê na dicotomia, que o homem ele é formado de corpo e uma alma. Para ele, alma e espírito são as mesmas coisas. Porém, é interessante nós entendermos que 1 Tessalonicenses 5:23, ali fala que nós devemos santificar em todo o nosso espírito, em toda a nossa alma e o nosso corpo. Está mostrando três pontos. A própria palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 4, não lembro se é versículo 12 ou 13, vai dizer para nós que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que é poderosa para separar juntas e medulas, e o quê? A alma e o espírito, que é apta para discernir, né, a intenção do coração do homem. Então, se a palavra de Deus ela tem o poder de separação da alma e do espírito, irmãos, eu creio que nós somos tricotômos. Nós somos feitos de 3 essências, de corpo, de espírito e de alma. Tá? Então, essa revista, ela vai tratar disso. Inclusive, a primeira aula vai falar sobre isso, corpo, alma e espírito. A segunda aula, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Terceira aula, o corpo e as consequências do pecado. Quarta aula, o corpo como o templo do Espírito Santo. A quinta aula, a alma, a natureza interior do ser humano. Quem pode me definir o que é alma? Eu já falei aqui várias vezes, irmãos. Já falei várias vezes aqui nessa igreja o que é alma. Alguém sabe? Se você não sabe, você vai ter que vir na quinta aula. Sexta aula, a consciência, o tribunal interior. Né? Então, irmãos, o que nos acusa do nosso erro é a nossa consciência. Tá? Os pensamentos, a arena da batalha da vida cristã. Oitava, as emoções e sentimentos. Nona, a vontade, o que move o ser humano. 10, o espírito, o âmago da vida humana. 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. 12, o espírito humano e o espírito de Deus. 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Irmãos, olha, eu te aconselho, não falte às aulas. Não falte às aulas, em nome de Jesus. Irmão, você vai aprender muita coisa. Muita coisa. E aos professores eu peço para se mergulhar, irmãos, trazer assunto. Mergulhar mesmo com profundidade para poder trazer assunto, para poder esclarecer tantas dúvidas que nós temos no dia de hoje. Né? Tantas dúvidas que nós temos. Né? E você vai ver que a Bíblia ela vai dar respaldo, ela vai dar explicação para nós de quem nós somos, como somos, né? O porquê que nós somos criados. Né? Vai falar sobre o pecado aqui no corpo,
Então, eu peço para cada professor também se dedicar na profundidade. Tanto é que eu vou separar já as aulas, irmãos, e eu vou já dar, falar quem vai dar as aulas para você ter tempo para estudar, irmão. Para você ter no mínimo 3 a 4 semanas para você estudar, irmão. O professor vem aqui dar uma boa aula em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Dá um pause para nós, presidente. Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus.